minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, quem trouxe o exemplar da Bíblia, abra por favor o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16. E eu quero ler o versículo de número 18. Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. Enquanto os irmãos estão localizando o texto de referência, quero tributar minha alegria, minha gratidão por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui com os irmãos esta noite. Deus abençoe a vida do pastor desta igreja, pastor José Raspante. Nunca mais eu esqueço, né? Deus abençoe os pastores, obreiros desta casa. Louvar a Deus pela vida da minha amiga, missionária Fabiana, que foi a corajosa a me convidar a pregar aqui hoje, né? O meu amigo James, o meu sobrinho Paulo que me acompanha, e todos os irmãos. Deus seja glorificado por vossa vida. Queridos, quem encontrou o texto, diga graças a Deus. Está escrito assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Podeis tomar o vosso assento e me empreste alguns minutos da sua atenção, porque pregação é nada mais do que explicação das Escrituras. Quando nós olhamos para o Evangelho sinótico que Mateus escreve, nós percebemos que Mateus escreve em direção a um público. E este público é um público judeu. O interesse que Mateus tem ao escrever este evangelho é mostrar Cristo como rei. É por isso que quando você lê todo este evangelho, você percebe que a palavra que mais se repete é reino e rei. Quando nós olhamos para o capítulo de número 16, e precisamente na perícope, no bloco que vai do versículo 13 ao versículo 20, esta sessão, esta ideia, ela nos transmite a questão de um Cristo que está em supremacia. E por que não dizer que a intenção de Mateus é mostrar nestes versículos a supremacia de Cristo. Ao ler o versículo 13, a Bíblia diz que Jesus estava em uma região gentílica, chamado de Cesareia de Filipe. Jesus vai para este local por causa do milagre do capítulo 15, da mulher Sírio-Fenícia,
E depois daquele episódio, a fama de Jesus percorre e as multidão o acompanha. Mas Jesus vai para este local para poder ficar a sós com os seus discípulos. É um local solitário, é um local gentílico. E eu acho interessante que Jesus vai fazer algumas perguntas aos discípulos. A primeira pergunta que Jesus direciona aos discípulos é: o que dizem as pessoas ser o Filho do Homem? O que as pessoas pensam ao meu respeito? O que as pessoas falam ao meu respeito? De repente, o colégio apostólico de Jesus começa a lhe dar resposta. E dizem: Senhor, uns dizem que tu és João Batista. Mas Jesus não pode ser João Batista, porque enquanto João Batista veio preparar o caminho, Jesus já era o caminho, a verdade e a vida. Outro diz assim: mestre, alguns dizem que tu és o Elias. Afinal de contas, havia uma profecia em Malaquias, no capítulo 4, a respeito que Elias viria a virtude e converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Mas Jesus não pode ser Elias, apesar de Elias ser um profeta poderoso. Mas Elias, para ser vitorioso, precisou que os outros, ou por que não dizer, os falsos profetas de Baal derramassem sangue. E Cristo, para ser vitorioso, não precisou que ninguém derramasse sangue. Ele mesmo derramou o seu sangue. Outros dizem: Senhor, alguns estão dizendo aí que tu és Jeremias. Jeremias foi um profeta extraordinário, um homem santo. Mas enquanto Jeremias, ele falou da aliança que havia de vir, Jesus Cristo foi a própria aliança. Ele não só falou, ele era aliança em pessoa. Mas outro diz: Senhor, alguns dizem que tu és um dos profetas. Mas Jesus não pode ser apenas um dos profetas. Por quê? Porque ele é maior do que profeta, é maior do que juiz, é maior do que sacerdote. Não dá para se concretizar só um profeta. Mas o que chama a atenção é a segunda pergunta. E a segunda pergunta não é a respeito do que a sociedade pensa, do que as pessoas pensam. A segunda pergunta é mais individual, é mais direcionada, porque Jesus olha para os discípulos e dizem: tá bom, eu já sei o que as pessoas pensam segundo vocês, mas agora eu quero saber o que vocês, discípulos, colégio apostólico, dizem quem eu sou. O que vocês pensam que eu sou? Ou em outras palavras, quem sou eu para vocês? Esta pergunta até hoje ainda está bradando aos nossos ouvidos.
Esta pergunta até hoje ainda está em voz altiva, perguntando: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus não é alguém fabricado, porque tem muitas pessoas que fabricam o seu próprio Jesus. Jesus para eles é um simples milagreiro. Jesus para ele é um simples mágico. Jesus para eles é um simples profeta, uma mãe de Ná que revela o que eles querem ouvir. Mas e para você, quem é Jesus? Se você perguntasse para um budista esta noite, quem é Jesus para você? Ele diria: Jesus foi apenas um líder e nada mais. Se você perguntasse para o testemunha de Jeová, quem é Jesus para você? Ele lhe responderia: Jesus é apenas uma criação de Deus em algum tempo da eternidade. Se você perguntasse para um muçulmano, quem é Jesus para você? Ele diria: Jesus é só um profeta. Se você perguntasse para o adventista, quem é Jesus para você? Ele responderia: Jesus é o arcanjo Miguel, descrito nas Escrituras. Se você esta noite perguntasse para um ateu, quem é Jesus para você? Ele diria: é apenas um homem histórico que permeou na carta geográfica da terra. Mas se você voltasse a 2000 anos e fosse lá em Samaria e perguntasse a uma mulher samaritana, quem é Jesus para você? Ela diria: Jesus é a fonte eterna que jorra para a vida eterna. Se você voltasse a 2000 anos e perguntasse para Mateus, quem é Jesus para você? Ele diria: Jesus é o Rei dos Reis. Se você perguntasse para Marcos, quem é Jesus para você? Ele diria: é o servo que está acima de todos os servos. Se você perguntasse para Lucas, quem é Jesus para você? Ele diria: é o homem perfeito que nunca pecou, que nunca errou. Se você perguntasse para João, quem é Jesus para você? Ele diria: Jesus para mim é aquele que tem os cabelos brancos como a neve, é aquele que tem os olhos como chama de fogo, é aquele que tem os pés como latão reluzente tirado da fornalha, é aquele que sobre a sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, é aquele que tem sobre a sua coxa um manto escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode adorar Ele esta noite: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se perguntasse para mim, quem é Jesus para você? Eu diria: Jesus é o maior da história. Jesus é a poesia do poeta. Jesus é a música do cantor. Jesus é a pregação do pregador. Jesus é o olhar sincero no rosto de uma criança. Jesus, a esperança de um mundo perdido. Jesus, o maior de todos os tempos. Mas temos a opinião de Pedro. Quem é Jesus?
o que vocês pensam a respeito de mim? Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Simão, Pedro, isto não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, porque a sua capacidade humana não pode ter tamanha revelação, mas eu gosto da revelação de Pedro, porque a verdadeira revelação, ela sempre aponta para Cristo. Querido, pregar sobre Pedro é bom, Davi é bom, Elias é bom, mas pregar sobre Cristo é melhor. Falar sobre Cristo é melhor. A pregação tem que ter Cristo. Os louvores tem que ter Cristo. O culto tem que ter Cristo. Um culto que não tem Cristo não tem nada. Mas o culto que tem Cristo como centro é um culto aonde o Espírito tem liberdade, aonde Ele salva, aonde Ele trabalha, aonde aquele que entra fraco sai forte, aquele que entra triste sai alegre, aquele que entra doente sai curado, aquele que entra depressivo sai curado, restaurado, renovado, cheio do Espírito Santo. Um culto que tem Jesus no meio é um culto diferente. Então, que é um conselho? Pregue Cristo, fale de Cristo, cante Cristo, adore Cristo, anuncie a Cristo. Evangelho tem que ter Cristo. E onde é que tem Cristo? Nas Escrituras, na Bíblia. Eu gosto de um pensamento do príncipe dos pregadores Charles Haddon Spurgeon a respeito de John Bunyan. Ele disse: se você furasse John Bunyan em qualquer lugar do seu corpo, sangraria palavra, Bíblia, porque em toda conversa que ele tinha que citar Bíblia, vazava Bíblia, inspirava Bíblia, era Cristo dentro dele. E Jesus aqui, no versículo que nós lemos, ele faz uma das grandes declarações da Bíblia. Porque Jesus diz: Simão Barjonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Olha para cá, deixa eu explicar algo bem rápido. Nós encontramos neste versículo que nós fizemos menção uma palavra costumeira nas Escrituras e no Novo Testamento: inferno. A palavra hebraica Sheol e a palavra grega Hades. Mas o interessante é que Jesus não está se referindo ao inferno. Irmão Jefferson, não entendi, vai entender agora. Jesus não está se referindo ao inferno eterno, ao Guiena, ao lago de fogo de Apocalipse 20. Jesus está se referindo àquilo que nós chamamos de antessala do inferno. Aquilo que, quando alguém hoje morre sem Cristo, vai direto para lá, esperar o juízo final.
Jesus está falando deste inferno. Só que o que me chama a atenção é que no Antigo Testamento, todos que morriam iam para lá, para o mesmo lugar, Hades. O Hades era o lugar de todos. E Hades significa sepulcro dos mortos, ou lugar, reino dos mortos. E que Jesus está dizendo é o seguinte: as portas do reino dos mortos não prevalecerá. Agora eu faço uma pergunta: se é reino dos mortos, quem é que manda lá? É a? Não, vamos mais forte. Você não jantou hoje não, tenho certeza. Vamos lá, é a? Muito pouco barulho para muita gente. É a? Então quem manda lá é a morte. Imagine, para você entender melhor, que quem era recepcionista do mundo dos mortos era a própria morte. Pense comigo. Adão chega lá e a morte diz assim: qual o teu nome? Adão. Vem da onde? Lá do jardim do Éden. Está aqui por quê? Pequei. Pretende passar quanto tempo aqui? Não sei. De repente chega Abraão. Qual o teu nome? Abraão. Está aqui por quê? Pequei. Quem é teu pai? Terá. Está vindo da onde? Lá da Mesopotâmia. Pretende passar quanto tempo aqui? Não sei. De repente chega lá Davi. Qual o teu nome? Davi. Vem da onde? Jerusalém. Quem é teu pai? Jessé, o belamita. Está aqui por quê? Pecado. Pretende passar quanto tempo aqui? Não sei. De repente aparece lá Jonas. A morte diz: qual é o teu nome? Jonas. Vem da onde? De Nínive. Quem é teu pai? Amitai. Está aqui por quê? Pequei. Pretende passar quanto tempo aqui? Não sei. Chega o profeta Malaquias. Qual é o teu nome? Malaquias. Está aqui por quê? Pequei. Pretende passar quanto tempo aqui? Não sei. Chega o Novo Testamento. E o último profeta da antiga aliança morre. E ele chega lá. E a morte diz: qual é o teu nome? João Batista. Está vindo da onde? Deserto da Judeia. Pretende passar quanto tempo aqui? Não sei. Quem é o teu pai? Teu pai? Zacarias. Vai demorar muito tempo aqui? Pensando bem, não. Por quê? Porque que vem aí é maior do que Adão, é maior do que Abraão, é maior do que Davi, é maior do que Moisés, é maior do que os apóstolos, é maior do que os profetas, é maior do que todos que já passaram por aqui, é maior. É sexta-feira. Jesus Cristo está subindo ao Gólgota. Depois de ter levado tantas chicotadas, depois de ser colocado crucificado, depois de perfurarem o seu lado, e sangrar, e a água sair, ele dá um brado dizendo: está consumado. Pai, entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que o céu se tornou em trevas. A terra se angustiou. O pai também sentiu a morte do filho. E Paulo disse: ele desceu às regiões mais baixas. E Jesus vai lá
no mundo dos mortos. E a morte diz: qual é o teu nome? Jesus. Quem é o teu pai? Tenho dois. O da terra, José, e o do céu, Jeová. Está vindo da onde? Lá do Calvário. Veio fazer o que aqui? E quanto tempo vai passar? Nenhum tempo mais. Por quê? Porque eu não vim tomar chave do inferno e nem da morte. Por quê? Porque eu já tenho a chave da morte e do inferno. A chave da morte e do inferno. É por isso que ele olha para Pedro e diz: Pedro, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Querido, se nem a morte pode prevalecer contra Cristo, quanto mais a doença, quanto mais o síndrome do pânico, quanto mais as tragédias da vida, quanto mais, aleluia, o Covid, nada pode prevalecer contra a igreja. Tentaram parar, mas não conseguiram. O Coliseu levantou, a igreja atropelou. A morte levantou, a igreja atropelou. Roma levantou, a igreja atropelou. Herodes levantou, a igreja atropelou. A igreja não para, a igreja não para, a igreja não para. Eu preciso caminhar para terminar. Olha para cá. Jesus é maravilhoso. O que Mateus quer dizer aqui é que ele é a supremacia de tudo. Por quê? Porque ninguém podia com a morte. Todos os reis não venceram a morte. Todos os líderes não venceram a morte. Quer ver? Charles Davius, líder dos Testemunhos de Jeová, nasceu, cresceu, enriqueceu, morreu, não existe mais. Buda, líder dos budistas, nasceu, cresceu, enriqueceu, morreu, não existe mais. Joseph Smith, líder dos mormons, nasceu, cresceu, enriqueceu, morreu, não existe mais. Allan Kardec, líder dos espíritas, nasceu, cresceu, enriqueceu, morreu, não existe mais. Michael Jackson, rei do pop, nasceu, cresceu, enriqueceu, morreu, não existe mais. Bruce Lee, rei do Kung Fu, nasceu, cresceu, enriqueceu, morreu, não existe mais. Elvis Presley, rei do rock, nasceu, cresceu, enriqueceu, morreu, não existe mais. Princesa Diana, nasceu, cresceu, enriqueceu, morreu, não existe mais. E Jesus, nasceu, cresceu, não enriqueceu, nasceu na manjedoura, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, 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 ressuscitou. Eu não adoro um Cristo que foi vivo e está morto. Eu adoro um Cristo que foi morto, mas disse para João: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E termina agora. Sabe por que os espíritas são tão vazios de Deus? É porque o túmulo de Allan Kardec está cheio.
Sabe por que os budistas são tão vazios de Deus? É porque o túmulo de Buda está cheio. Mas quer saber de uma coisa? Sabe por que a igreja de Deus aqui em Sobradinho é tão cheia de Jesus? É porque o túmulo de Cristo está vazio. Está vazio, está vazio, está vazio, está vazio. Ele não está mais lá. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou para salvar você, para salvar a tua casa, para salvar a tua família, para salvar você que está afastado, que está distante dos caminhos do Senhor, para salvar você que está me ouvindo pela internet, para salvar você. Por causa da morte dele, você está vivo, eu estou vivo, nós estamos vivos. Ele ressuscitou e as portas do inferno não vai prevalecer contra esta igreja. Nós vamos avançar, nós vamos avançar, nós vamos avançar. Nós temos autoridade, nós vamos vencer, nós vamos combater, nós vamos ganhar alma. 2022 é ano de ganhar almas para o reino de Deus.